nosso Deus e nosso Padre. Aqui há muitas pessoas, ó Deus, que já tiveram informação acerca de tu palavra, pero todavia não te conhecem. Elas necessitam de uma resposta, de um encontro real, verdadeiro com tu Espírito. Elas só poderão despertar, ó Deus, uma fé viva quando tu Espírito se manifesta em suas vidas. Porque, Senhor, há pessoas aqui enfermas, há pessoas aqui necessitando de um milagre, famílias que estão destruídas, fracassadas, pessoas que se encontram quebradas, se encontram em la ruína total, llenas de deudas. Mi Senhor, vem sobre eles para liberar-nos, para resgatar-nos das garras do diabo, Senhor, para destruir todas as obras do diabo que estão em nestas vidas. Porque eu sei que há muita gente que está sofrendo, há muita gente cuja vida está destruída, porque foram vítimas de uma bruxeria, foram vítimas de um trabalho de envidia, de mágia, de hechiceria. Ó Deus, manifesta tu poder para dar a estas pessoas a liberação total e completa. Abre com Deus a hora. Invoque a hora este Deus vivo. Isso, hable com Deus, clame a Deus a hora, seca as lágrimas, meu Senhor, e libera, em nome de Jesus, libera, ó Deus. Que esta campanha de Israel, meu Padre, seja um parte-águas em nesta vida, Senhor. Um parte-águas, que haja um antes e um depois, Senhor. Um câmbio total, meu Padre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Pode tomar assento a hora. Eu vou tomar um testemunho aqui de uma família que foi bendecida quando manifestou a fé e participou da campanha de Israel. Amém? Qual é seu nome? Aide Meneses Carrillo. E seu nome? Samuel Lozano. Melissa Lozano. Brenda Lozano. A ver, como era a vida de vocês antes de haver tenido um encontro com Deus e haver participado da campanha de Israel? Pues era una vida completamente destruida, llena de problemas. Empezamos a tener bajas en la economía debido a que nos involucramos en las casas de limpia. Entonces, poco a poco
de estar estables fuimos cayendo al punto de pues caer en la desesperación porque ya no había negocios prósperos. Ora, por que se involucraram em casas de límpios? Pues como todo el mundo piensa que una casa de limpia es para protegerse o para ir en aumento en la prosperidad, y es al revés, es completamente diferente. Ora, por quê? Por que as coisas começaram a derrumbar-se? Por que a economia começou a fracassar? Pues porque dejamos a Dios de un lado y creímos más en lo de la brujería que en las cosas de Dios. Assim que ustedes tinham negócio próspero, a família tudo bem, estável, e vieram muitos problemas sobre a vida de ustedes. Así es, señor obispo. Nosotros teníamos una vida prácticamente próspera, ¿no? Profesionalmente habíamos conseguido o obtenido grandes logros, puestos gerenciales. De ahí nos convertimos en comerciantes, o sea, empresarios, ¿no? Y cuando las mueblerías iban en aumento, en apogeo, alguien nos mal aconsejó que para vender más era muy bueno acudir a casas de limpia, ¿no? Ir con, como decimos comúnmente, con los brujos, te dan que el amuleto que riega esto, y ahí fue nuestro fracaso. O sea, ahí fue donde ya nosotros caímos totalmente, ¿no? Nos damos cuenta que cuando le damos la espalda a Dios es cuando realmente sufrimos, y mucho. Se desafortunadamente, há muitas pessoas que pensam que as casas de límpias, que a brujeria, que estas coisas vão ajudar uno. E quando a pessoa se mete nestas coisas, lá a situação empeora aún mais, todo começa a fracassar, e foi o que sucedeu com a família. Todo estava bem, iam trabalhando, lutando, progressando, pero quando se involucraram com os espíritos, vino la barra, todo se derrumbou, começaram a perder todo. Empezamos a perder todo. Nosotros siempre como comerciantes, vamos a decirlo así, estuvimos en todos los programas habidos y por haber, ¿no? En los cuales nos apoyábamos mucho. A partir de ahí se empezó a cerrar todo. Haga de cuenta que como que se da la orden, ¿no? A nivel, todo se acabó, y nos cerraron las puertas aquí, allá, en todos lados. Las ventas ya en piso, cero. O sea, había semanas que decíamos, oye, nosotros teníamos un ritmo de venta de 350,000 pesos mensuales, y ahora ¿qué está pasando, no? Y íbamos con el chamán, como se dice también, y nos decía, es que te desesperas y esto. Y yo decía, pero ¿cómo no voy a desesperar, no? Si realmente no hay nada. La gente entra y ya no compra. O sea, a pesar de que la gente entraba, ¿no? Ahí veíamos que había como que algo, un repelente hacia la gente. Así que la gente no compraba nada, se estancó el negocio. Se estancó totalmente, y ya eso nos llevó a a problemas, ¿no? Con mi esposa, las hijas. Realmente era mucho conflicto. Começou a generar pleitos en la familia. Pleitos en la familia. Yo me empecé de por sí, yo ya traía el problema de los vicios, ¿no? Del alcoholismo, el tabaquismo. Pero a raíz de ahí, de esa depresión en la que nosotros caímos totalmente, a decir, bueno, si hay 1,000,000 de pesos en la mueblería, debemos más de 1,000,000, o sea, ni con eso pagábamos nosotros las deudas, ¿no? Que había por todos lados. Entonces ahí empezaron los problemas entre mi esposa, yo empecé a hundirme más en el alcohol, ella más en el tabaquismo, y ahí estábamos los dos. E havia muitas carências, passou a ter carências en la casa. Así es, había momentos que decía, ¿cómo le voy a decir a la mayor, a Brenda, que ya no va a seguir su carrera? Ya acababa de entrar a la universidad, que va a tener que truncarla, ¿no? Por un tiempo en lo que supuestamente nos recuperábamos. Como foi que você conheceu o Centro de Ajuda? Foi momento de desesperação que Deus lhe mostrou uma salida, verdade? Así fue, señor obispo, como lo comenté anteriormente, ¿no? Llegó un momento en el que yo, muy en mi interior, ¿no? O algo me decía que estaba yo cometiendo pues un error, ¿no? ¿Y cuál era? El que les comento, ¿no? Que es lo más fuerte que puede uno, o lo más malo que puede uno hacer. Entonces yo recuerdo que un día jueves, pues le pedí a Dios, ¿no? Agarré mi Biblia, a pesar de todo, yo tenía mi Biblia como cualquier religioso, ¿no? y agarré mi Biblia, y pues yo estaba en depresión total. O sea, yo había días que decía, híjole, yo ya no quiero regresar a la mueblería, ¿no? Porque teníamos 2 todavía.
en ese momento decía yo, ya no quiero estar ahí porque Tenía negócio, pero não tinha ventas. nada, nada, nada. Entonces los dos negocios estaban, o sea, ya no reportaban nada. Eso sí, gastos y gastos de estar pagándole a los empleados, pagar los gastos, ¿no? Los servicios fuertes. Y ya llegó ese momento de desesperación en la cual yo agarré mi Biblia y la verdad empecé a llorar, ¿no? Y le dije a Dios, digo, Dios mío, ¿dónde estás, no? O perdóname. Primero pedí perdón, obviamente. Y ya de ahí le decía yo, ¿dónde estás? Dime, dime. Yo, cuando terminé, puse la televisión, me encerré en el cuarto, obviamente, puse la tele y empecé a buscar un programa. A buscar, dije, bueno, en lo que me da sueño, ¿no? La depresión lo que hace es que no puedes dormir, te da insomnio, y es como yo luego me levantaba a tomar a esa hora, ¿no? A las 11, 12, una que no podía dormir, decía yo, bueno, una copa, yo creo, y ahí era de quedarme hasta las 6 de la mañana tomando. Pero en esa ocasión me acuerdo que justo en ese momento, cuando yo estoy diciendo eso, empiezo a buscar en la televisión y dice, usted que ya no quiere vivir, usted que ya no quisiera despertar mañana, usted que ya visitó casas de limpia y siente que Dios no lo va a perdonar. Y era justo lo que le acababa de decir a Dios. Y ya fue que yo me quedé así, ¿no? Y en eso, cuando dice, acude este domingo y usted verá, dice, que Dios le está esperando. Dice, y Él le dará una nueva vida. Entonces, yo en ese momento dije, yo conozco esa iglesia, ¿no? He pasado por ahí y fue que decidí. Dije, Dios mío, me estás respondiendo, ¿no? Lo que te acabo de preguntar, ¿dónde estás? Y hice una encuesta prácticamente en ese momento, aquí no, aquí tampoco, porque yo ya lo había vivido, ¿no? Yo ya había estado en otras religiones. Y dije, ¿dónde estás? Y me contestó Dios en ese momento. Y Tomou a decisão e foi. tomé la decisión, salí, le comenté a mi esposa, estaba con una de las dos, no recuerdo quién. Le digo, yo el domingo acudo a una iglesia. Digo, y si quieren ir conmigo, bien, y si no, yo les di la libertad, ¿no? Y si no, pues ustedes saben. Entonces me dijeron, vamos contigo. Y a partir de ese 31 de mayo de 2009, que fue nuestro primer día en la iglesia, en el Centro de Ayuda Universal, fue que nuestra vida cambió totalmente, a partir de ese día. A partir desse, como foi este primeiro dia que chegou? Já foi tocado por Deus? Sí, desde luego, ¿no? E naquele momento se apoiou em la palavra de Deus e se entregou, e a partir daí as coisas começaram a cambiar. A partir de ahí, yo antes decía por arte de magia, hasta que alguien me corrigió, ¿no? Dice, no, fue Dios. O sea, en ese momento yo dejo el alcohol y el tabaquismo. Fue una entrega de corazón genuina, le digo yo, fue algo maravilloso. E depois vindo lá a campanha de Israel, e você participou da campanha e houve cambio total. Así es, yo llegué el 31, un domingo 31 de mayo, el 21 yo veía ahí que decía 21 de junio, campaña de Israel, pero pues yo decía, no sé qué es eso, ¿no? Cuando empiezo a ver los testimonios, a los 8 días más o menos, yo dije, yo creo, yo le voy a entrar, digo, porque empecé a ver grandes testimonios de vida, ¿no? Creyó e participou da campanha. Cuando yo vi que el Centro de Ayuda Universal está basado 100% en la palabra de Dios, fue cuando yo dije, voy con todo. E que é o que cambiou na vida de vocês? Hoy en día es algo, la verdad, les soy franco, es maravilloso. E como está o negócio hoje? Está próspero, tan es así que mi hija la mayor ya se recibió, la más chica, Melissa, está en el bachillerato, ya se viene para acá también a estudiar a la universidad. También podemos decirlo, no con a manera de ser presumir, sino que es para glorificar a Dios. En una de las mejores escuelas se recibió ella aquí en México, ¿sí? Assim que a vida cambiou. La vida cambió totalmente con nuestro matrimonio, las hijas, y en prosperidad, sí. Os pleitos se acabaram na casa. Se acabó todo, las carencias. En el 2010 recibimos una gran bendición para el comercio y a mí me dan un cargo que pues yo la verdad jamás me imaginé, ¿no? Tesorero municipal de un ayuntamiento, y yo dije, pero pues yo no no, ni siquiera anduve peleando, nada, ¿no? Realmente fue algo así, en un mensaje me dijo el presidente en ese momento, oiga, lo espero en tal lugar, quiero hablar con usted. Cuando me dijo que iba yo a hacer, le digo, pero voy como segundo, ¿no? De alguien, todavía dudando, imagínense. Y me acordé de la palabra, ¿no? Dios nos pone por cabeza y no por cola. O sea, prácticamente culminamos este diciembre ya la administración y con la bendición de Dios, muy, muy bendecidos.
Assim que o negócio está próspero e também tem trabalho próspero. Un trabajo próspero, un buen sueldo, eso ayudó mucho a esta administración, ¿no? Aquí hubo alguien que estuvo siempre intercediendo. Amém. Assim que tudo está bem. Todo está bien, gracias a Dios. Os pleitos se acabaram, Por completo. os vícios. Todo. Ya no hay más vicios, ya no hay más borracheras, ya no se fuma más, nada de eso. Deus cambiou todo, em todos os aspectos. En todos los aspectos. Ya hay más comunicación con las hijas, ya todo. Amém. Como se sente hoje? Muy bien, ya totalmente restaurados todos y cambiados totalmente. Ya podemos convivir juntos, pasar días, ir de vacaciones, hacer algo, ¿no? Cosas que antes no teníamos oportunidad de hacer. Assim que o câmbio foi total quando participaram da campanha de Israel, se lançaram, se aventaram e Deus cambiou tudo. Así es, hoy en día los 4 somos diezmistas, cada campaña, cada uno hace su campaña, o sea, los 4 nos subimos a ese tren como dice mi papá, convivimos como nunca, pasamos días y días, podemos estar viendo televisión y hasta tenemos una mascota que es como nuestra hermana, todo es completamente maravilloso. Amém, graças a Deus. Deus lhe bendiga, muita graça, muito amável. Verifiquem ustedes o seguinte: como uma decisão pode cambiar a vida de uma pessoa, tanto para bem como para mal, não é verdade? Muita gente pensa que os problemas que estão enfrentando, o sofrimento, é obra do destino, é a cruz que ele tocou, a vida que ele tocou. Muita gente se resigna a los problemas, pensando que os problemas vêm de Deus, pero Deus não é o culpável, Deus não é o responsável por nossos fracassos, por nossos problemas. Não. Deus, Ele quer dar-nos o melhor. É importante que você entenda o seguinte: Jesus ha venido a este mundo para dar vida e vida em abundância para todos. Amém? Ele não tem aqueles filhos preferidos, privilegiados, que Ele quer bendecer e outros que Ele não quer bendecer. Não, não é isso. De nenhuma maneira. Deus quer bendecer a todos. Pero por que não são todos aqueles que cambiam de vida, que conquistam, que restauram sua família, seu matrimônio, que prosperam, que saem adelante? Porque uns conquistam e outros não conquistam, porque é assim. Em la mesma igreja, há pessoas que conquistam, que vencem, que saem adelante, e há pessoas que não avançam, seguem travadas, seguem com a vida amarrada, atada. E por quê? Porque tudo depende de uma atitude de fé. É como disse no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15, disse assim: mira, eu he posto delante de ti hoje la vida e el bem, la muerte e el mal, porque eu te mando hoje que ames ao Senhor tu Deus. É dizer, Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida, tem que ser o primeiro. Amém? Eu estou falando Deus, não la religião, não uma tradição. Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Muita gente às vezes tem mais fé em uma religião, em uma tradição, que em Deus. Há muita gente que vive aferrada a suas tradições, a seus costumes, pero não está aferrada à la palavra de Deus. E este é o motivo porque a vida não cambia. Porque não é a religião, não é a tradição religiosa, não é a igreja, não é o pastor, não é o bispo, não é o sacerdote. Não. Jesus é o Senhor. Jesus
és Ele que cura, que libera, que transforma, que dá vida. Nossa fé tem que estar posta, ele 100% no Senhor Jesus. Amém? Nossa fé tem que estar posta, ele 100% na palavra de Jesus, nas promessas de Deus. Amém? Por isso, a pessoa tem que amar ao Senhor em primeiro lugar, crer em Jesus por em cima de todo. Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. Amém? E aqui ele disse: porque eu te mando hoje que ames ao Senhor tu Deus, que andes em seus caminhos e guardes seus mandamentos, seus estatutos e seus decretos, para que vivas e seas multiplicado, e o Senhor tu Deus te bendiga em la terra na qual entras para tomar possessão dela. Então, a verdade é o seguinte: Deus quer bendecer, Deus quer manifestar-se, Deus quer fazer milagros, Deus quer dar vida plena, abundante, pero uno tem que tomar a decisão de entregar-se a Deus, de obedecer a palavra de Deus, poner por obra a palavra de Deus, porque de nada serve uno crer em Deus se uno não obedece a Deus. Ele creia em Deus, hasta teniam na Bíblia, sim ou não? Pero iba a casa de límpias, iba aos brujos, consultar com o chamã, porque lhe disseram que isso podia hacerlo prosperar, e as portas se cerraram, o negócio fracassou, os clientes simplesmente desapareceram, e começaram os pleitos, os problemas na casa, os vícios aumentaram mais, porque uma decisão equivocada trajo a maldição para a família, trajo a destruição para a família. Pero em uma das noites de desesperação, quando ele clamou: Senhor, mostra-me uma salida, mostra-me um caminho, mostra-me. Ele prendeu a televisão, viu o programa, escutou mensagem de fé, uma palavra de fé, e naquele momento ele creu naquela palavra e buscou. Não se quedou esperando que Deus hiciera milagros a domicílio. Não se quedou esperando que a bendição cayera do céu. Ele foi ao encontro da bendição. Ele buscou, ele tomou uma decisão certa. Amém? Quando tomou a decisão equivocada, ele sofreu, ele gemiu. Quando tomou a decisão certa e buscou a Deus, a partir de aí, a vida começou a cambiar. Não foi da noite à manhã, não foi como na marcha, de um dia para outro, começou. E neste primeiro dia derrou o vício, foi tocado por Deus, derrou o tabaco, derrou o álcool, derrou tudo. Pero todavia a situação econômica estava mala, todavia haviam problemas na família, pero ele começou a buscar a Deus, ele começou a viver por la fé, a actuar la fé, a obedecer, a poner por obra a palavra de Deus, derrou os malos caminhos, o pecado, os vícios, derrou todo, abandonou a brujeria, volveu a espalda ao diabo e se entregou a Deus. E pouco a pouco as portas se foram abrindo e hoje a família está restaurada, liberada, em paz, vida próspera, tendo um trabalho bueno, tendo seu negócio próspero. Amém? Nova vida. Cambiou todo, del água ao vinho. Pero cambiou por quê? Porque ele tomou a decisão de buscar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Amém? Não pense você que o hecho de venir à igreja, isso é suficiente
para que sua vida cambie. Não, não existe. Está aí sentado na butaca da igreja, vai cambiar sua vida. Assistir aos serviços, participar das orações, vai cambiar sua vida. Não. Isso não significa nada. Porque se você viene, pero se você não se rinde, se você não se entrega a Deus, se você hoje é a palavra de Deus, pero a palavra entra por um de los ouvidos e sai por el outro, você pensa que a vida vai cambiar? Pensa que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Nada. E desafortunadamente, há muita gente que quer seguir a Jesus à sua maneira. A sua maneira. Pero nós só temos que seguir conforme disse a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Não é como eu quero, é como Deus quer. Amém? Se você crê em Jesus, como disse a Escritura, se você siga Jesus, como disse a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Amém? Rios de vida, de gozo. Amém? De paz. Todo o que você haga, lhe saldrá bem. Não significa dizer que as coisas vão cair do céu, que as coisas serão fáceis. Não, você vai ter que lutar, você vai ter que esforçar-se, você vai ter que sacrificar. Pero Deus vai cambiar a sua vida. Deus lhe dará vida. Este foi o secreto de Josué. Amém? Josué, ele creu em la promessa de Deus. Deus lhe disse: como estive com Moisés, eu estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser valiente. Amém? Nadie te poderá ser frente em todos os dias de tu vida. Esta foi a promessa. Deus deu a Josué que Deus lhe deu uma palavra de fé, uma palavra de vida. Pero cabia a Josué obedecer ou não esta palavra, crer ou não, seguir ou não esta palavra. E é o que hacemos aqui na igreja também. O que damos para ustedes é uma palavra de fé. É a palavra de Deus, a palavra que produz vida, a palavra que chama à existência as coisas que não existem. Amém? E aqueles que se aferram a esta palavra, aqueles que se entregam, que se lançam, que obedecem, que são fiéis, estes cambiam de vida. Amém? Não importa se você viveu em la pobreza toda a vida, não importa os problemas que você haja tenido na vida, os fracassos que haja tenido na vida, a partir do momento em que você se volve a Deus de coração, se entrega a Ele, Ele cambia a sua vida. Amém? Pero esta decisão não é o pastor que toma por você, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião, não. Não és Deus, és uno mesmo. Você é a única pessoa que pode tomar esta decisão. Amém? Ele sigue dizendo aqui: a los cielos e a la tierra, llamo por testigos hoje contra vosotros, que os he posto delante la vida e la muerte, la bendição e la maldição. Escorre, pois, a vida, para que vivas tu e tu descendência. Amém? Que é o que ele disse aqui? Escorre, pois, a vida. Quem escorre? Quem escorre? É isso mesmo. Um escorre, um decide. Deus nunca
nos obriga a nada. Amém? Nós outros não estamos obrigados a nada. Deus nos ha dado livre albedrío. Nós outros escorremos de livre vontade, de coração, movidos por uma fé, o caminho que queremos seguir. Eu escorri, graças a Deus, e não me arrependo jamais. Eu escorri. Amém? E se você escorre também, sua vida vai cambiar. Desafortunadamente, há pessoas que fracassam. Por quê? Elas não têm valor para entregar-se a Deus. Elas dão lugar a dúvidas, dão lugar a pensamentos negativos, dão lugar à malícia, dão lugar a palavras negativas. Às vezes, você se senta aí na butaca e alguém se senta ao seu lado, usado por ele mal, e lhe traz palavras de dúvidas, palavras negativas, palavras de morte, porque é assim. Satanás trabalha com a palavra negativa, ele usa seus mensageiros, ele envia pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, para sembrar a dúvida no coração das pessoas. Às vezes ele usa a um familiar, a uma pessoa muito cercana, como isso com Pedro, que hablamos na semana passada. Sim ou não? Se acorda você de Pedro? Quando Jesus disse que era necessário ir a Jerusalém e dar sua vida, sacrificar sua vida para salvar-nos, Pedro tentou impedir. Não, Senhor, de nenhuma maneira isso te aconteça, tem compaixão de ti. Foi usado por Satanás. E naquele momento Jesus repreendeu ao diabo e disse: quita-te de delante de mim, Satanás, me eres tropeço, porque não pones la mira em las coisas de Deus, sino em las de los hombres. Ele repreendeu o diabo, e ele foi movido por sua determinação, e deu a vida para que pudesse salvar. Amém? Pero há pessoas que são débiles, são inseguras, e quando escutam uma palavra de dúvida, uma palavra negativa, não têm valor para repreender o diabo, não têm valor para rechaçar aquela palavra, para repreender aquele mal, e acabam deixando-se influenciar por las palavras negativas. Você tem que definir qual voz você vai escutar. Amém? Qual palavra você vai escutar? Se a palavra de Deus ou a palavra deste mundo? Se a palavra de Deus ou a palavra de las religiones, las tradiciones deste mundo? Ou a palavra de Deus ou a palavra de los amigos? Você tem que tomar a decisão. Deus só está esperando que você tome uma decisão de fé, uma atitude de fé para cambiar sua vida. Amém? Josué enfrentou a todos os inimigos e os venceu. Venceu a todos seus inimigos e pôde conquistar a promessa de Deus, pudo conquistar a terra que flui leite e mel, a terra da abundância. Amém? Caleb também pôde conquistar, porque houve nele outro espírito, ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Então, seu futuro, seu destino não está em nossas mãos, não está em las manos de Deus tampouco, está em suas mãos. Amém? De nada serve você nesta manhã escrever uma petição, mandar uma petição à Terra Santa, se você não siga os passos de Jesus, se você não toma a decisão de poner por obra, de praticar a palavra de Deus.
Amém? Eu quero que você compreenda isso. Não pense você que basta que você escreva na petição e você entregue a Deus. Não. Você tem que seguir em la fé. Você tem que obedecer. Tem que ser fiel. Amém? E Ele vai dar a vitória para você. Porque Deus não é glorificado, não é honrado com nosso fracasso. Deus é glorificado com nossa vitória, com nosso êxito. Ele quer que todos tenhamos vida plena, vida abundante. Amém? Pero Deus é um Deus justo. Deus é amor, pero antes de ser amor, Deus é justiça. Amém? Justiça. Se a persona sigue a orientação da palavra de Deus, se a persona obedece, pratica esta palavra, ela vai conquistar, ela vai vencer. Toda sua vida vai cambiar, em todos os aspectos vai cambiar. Amém? Em todos os aspectos. Seja em la vida familiar, la vida sentimental, la vida física, la vida econômica, em todos os aspectos sua vida vai cambiar. Tudo depende da obediência, da prática. Amém? Pero se você hoje a palavra de Deus e não pratica, você estará edificando sua casa sobre a arena, sem os cimientos. E no momento que venga uma tempestade, uma inundação, e dê com ímpeto contra a sua casa, todo se vai derrubar. Todo se vai derrubar, todo vai fracassar. Pero se você hoje é a palavra de Deus e pratica, Jesus ha ensinado isso, que ele que hoje é a palavra e pratica, e sigue, obedece, és fiel, és comparado ao homem prudente, que edifica sua casa sobre la roca. Amém? E quando vem uma inundação, desborda o rio, sopra o vento e dá com ímpeto contra esta casa, ela não se move, ela não se cai, porque está firme em la roca. Amém? Amém? Que é o que quer você? Você quer receber uma bendição apenas, ou quer que sua vida seja uma bendição? A própria bendição. Porque há pessoas que em um certo momento manifestam a fé e conquistam bendições. Pero uma coisa é você conquistar uma bendição aqui e outra bendição ali. Outra coisa é sua vida ser a própria bendição. Você ser a própria bendição. Amém? E para isso é necessário obediência, fidelidade, submissão, dia tras dia. Amém? Dia tras dia. Não apenas um dia, não apenas em uma campanha. Dia tras dia, você necessita andar de acordo com Deus, de acordo à palavra de Deus. Amém? Eu quero ser uma oração por você agora. Você que quer tomar a decisão certa, porque se você sigue no pecado, se você sigue em los vícios, sigue buscando a casas de límpias, consultando cartas, se você não se entrega, não se rinde a Deus de todo o seu coração, Deus não poderá manifestar-se de maneira poderosa, gloriosa em sua vida, como Ele quer ser, porque você mesmo estará impedindo.
A vezes, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Sabia disso? Às vezes, o maior inimigo é você mesmo. Quando você dá lugar a dúvidas e não se entrega a Deus. Quando você vive, sabe, apegado sentimentalmente a uma tradição, a uma religião, em vez de entregar-se unicamente a Jesus e seguir os passos de Jesus. Amém? E se você quer, sinceramente, honestamente, você quer entregar-se a Deus, está disposto a pôr por obra a palavra de Deus, então, ponga-se de pé, que vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Ponga-se de pé. Ponga a mão em seu coração, cerre os olhos, e vamos a entregar todo o nosso ser a este Deus vivo agora. Habla comigo, Senhor, te estou oyendo. En tu palabra yo encuentro dirección. Yo vine aquí buscando tu poder. Soy solo siervo listo para obedecer. Soy solo siervo listo para obedecer. Por não irte já sofri tanto em la vida. Por no irte já sofri tanto em la vida. Segui caminhos de mi próprio coração. Segui caminhos de mi próprio coração. Arrependido, vim aqui buscando ajuda. Vim aqui buscando ajuda. Ó Senhor, responde agora esta minha oração. Ó Senhor, responde agora esta minha oração. Eu quero ser sempre, Senhor, tu vontade. Eu quero ser sempre, Senhor, tu voluntad. Desfrutar a libertar, desfrutar a libertar, que nadie me pudo dar. Eu vim aqui para entregar a ti mi vida. Já não tenho mais salida. Vem aqui em tu altar. Eu quero ser sempre, Senhor, tu voluntad. Disfrutar la libertad que nadie me pudo dar. Eu vim aqui para entregar a ti mi vida. Já não tenho mais saída. Vem aqui em tu altar. Ó nosso Deus e nosso Padre, quantas pessoas aqui, Senhor, já passaram por sofrimentos grandes, por águas profundas. Quantas pessoas aqui já rimeram de dolores, já fracassaram em la vida sentimental, la vida familiar, fracassaram em la economia, em seu trabalho, em seus negócios. Pessoas, ó Deus, que se sentem humilhadas, se sentem fracassadas, sua autoestima está por los suelos,
ela já não tem forças para avançar, para lutar. Há pessoas que hasta ouvem vozes dizendo: quita-te a vida, para que deixes de sofrer. A única maneira de deixar de sofrer é acabar com tu própria vida. Ah, meu Deus. Há pessoas que estão perturbadas, atormentadas, ouvem vozes, veem vultos, sombras negras, escutam ruídos em sua casa, pessoas que não dormem, que passam as noites desveladas, com insônia, pessoas que sofrem com pesadilhas, sentem que se lhes sube o morto, se sentem asfixiadas. Deus, há muita gente aqui, Senhor, dominada por um mal, mas neste momento eles tomam a decisão de entregar-se ao Senhor, eles são postos de pé, conscientes pela responsabilidade que têm de obedecer tu palavra, de praticar tu palavra. Hable com Deus, confesse a Ele seus pecados, confesse a Ele seus erros, suas faltas, humilhe-se delante de Deus e pida-lhe a Ele perdão, pida que Ele perdone, pida que Ele perdone a hora, que salve sua vida a hora. Clame a Deus, invoque a Deus, invoque a este Deus vivo. Ele ouve sua voz, Ele ouve seu clamor, Ele está aqui, Ele transforma a sua vida, Ele abre as portas que estão cerradas para você. Se é liberado, se é livre a hora, em nome de Jesus. Se é livre a hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.